Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e eu vou continuar, é, nós vamos continuar aqui a conhecer os trabalhadores específicos do organismo que se comprometem a, a se associarem de forma cada vez mais objetiva ao sentido que enaltece-se é, da relação que nós, né, provemos em objetividade, né? Quando a gente é, trabalha, a gente trabalha por um objetivo. E todos os verbos que nós temos no nosso idioma e que servem para caracterizar genericamente o indivíduo se fazem preciso pelo indivíduo que exerce esse verbo. E a precisão do verbo está aliada à recepção das ações que reagem ao organismo. Quem toma conta disso é um agente muito especializado, que é o receptor, é, é o receptor de segunda ordem, né? É o receptor que se instala nas células, no agrupamento celular e trabalha trabalha para é, tornar tudo mais captável, mais visível, mais conformidado para o exercício do objetivo final. Então é exatamente isso que mantém a sua concentração em algo. É a sua capacidade de reagir à ação que é dada através desse algo. Então, no universo, várias ações estão acontecendo. E aí, dirigir o organismo a partir desse universo é você ordenar esses receptores. E nesse caso, a gente está conhecendo melhor os receptores arteriais, né? E aí a gente tem cada dia apreciado e conhecido um receptor e suas eventuais nuances que podem nos dar um, um resultado melhor, né? Um controle melhor sobre a situação que diz estar, né, nessa proporção de equações diante do nosso atendimento sobre os relacionamentos que imperam a partir do meio, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar nos apresentando a eles, né? Então a gente já viu o receptor de angiotensina até R1 e até R2, vasoconstritor e vasodilatador, o de endotelina A e endotelina B. Deixa eu ver se é ND mesmo. É TB, né? Receptor de é, endo, deixa eu ver aqui. Endotelina mesmo.
ETA e ETB. Então, me confundi aqui. ETA e ETB. E hoje a gente vai conhecer essa próxima família de receptores que se encontram nas artérias. Receptores de fatores de crescimento. São os receptores de fatores de crescimento. A gente tem esse PDGFR. VEGFR. E o TIE2. Beleza. Então, os receptores de fatores de crescimento, eles regulam a angiogênese, o reparo vascular e a migração celular. A angiogênese é o crescimento, o nascimento de células relacionadas aos vasos sanguíneos, né? Angio, vaso, gênese, nascimento. Reparo vascular quando algum tecido é lesado, né? Os receptores do fator de crescimento que detectam, e a migração celular. O PDGFR atua no recrutamento de células musculares lisas. PDGFR recruta células musculares lisas. O VEGFR, né, é essencial na formação de novos vasos. E o TIE2 participa da estabilidade vascular. Relevância clínica: remodelamento vascular e resposta a lesões. Olha, então o receptor, ele é uma parede, vamos dizer assim, né? Então o receptor é algo que recebe e desse receber ele se contrai. Contrair é falar o que recebeu, né? Então é mostrar o porquê recebeu. Então, veja só um exemplo de recepção. Se alguém
Se alguém de alguma forma te assusta, você recebe um estímulo orgânico que faz com que o seu sistema sensorial converta essa atividade elétrica em uma expressão, uma descarga elétrica. Isso aqui é uma descarga elétrica dentro de você. Você aquela. Que isso, né? O que é isso? E essas vasoconstrições, essas ações no organismo que estão diretamente ligadas às artérias, né? Que são os vasos sanguíneos, que carregam oxigênio, é, criam, né, um mecanismo de vasoconstrições e vasodilatações que ajudam o seu cérebro, a ativar as áreas que trabalham contra esse estímulo, porque quanto mais você está sobre o estímulo desse medo, mais o seu organismo vai sofrendo um processo que a gente chama de inabilidade, inabitação, né? Um comportamento de muito tempo assim pode causar depressões em, em movimentos orgânicos, em funções orgânicas. Depressão no sentido de perda de atividade. Então a gente sempre tem que estar fazendo atividade para manutenção dos órgãos que precisam estar funcionando eventualmente sobre o seu programa de atividade, né? Então é isso. A recepção ela é o sinal que precisa de processo, né? Precisa de drenagem. Né? Então a gente recepciona e drena. Quando alguém fala alguma coisa para você, você recebe e drena isso. Você, sim, entendi. Nossa, esse aqui é difícil de drenar. Eu vou anotar aqui e vou drenar aos poucos. Então a drena, a drenação dessa informação é o que nos permite estar em equilíbrio, entende? Então os receptores eles são isso. Recebe. Então a gente precisa da adrenação, ação de drenar todos os estímulos elétricos. Porque estímulos elétricos, eles convertem para nós o meio exterior para o meio interior, né? E aí a gente acaba sabendo porque a gente se aliena nesse sentido. A gente perde a alienação quando a gente dirige esse a área ali, né? Ou essas classes de busca por objetivo. A atenção dos reflexos, a atenção dos receptores. Então, ali é mais ou menos isso, é atenção aos receptores. Então, aonde que está acontecendo isso? Ali, no receptor de PDGFR. Ele vai recrutar células musculares lisas. Para quê? Ele recruta células musculares lisas para o reparo vascular, por exemplo. Né? A formação de novos vasos, ele vai fazer com que as células se proliferem, né?
assexualmente se proliferem, no sentido de meioses, né? E mitoses. Na verdade, que é mitoses, né? Então, o reparo vascular permite uma célula fazer assim e se separar e crescer com a taxa de nutrientes que vai chegando. E aí ela vai e faz isso aqui e faz isso daqui. E aí ela vai e faz isso aqui e faz isso aqui. Só que numa taxa mediada pelo VEG-FR, né? Esse VEG, né, lembra vaga, né? Formação de novos vasos. Vamos supor que no curso da Universidade X tem novas vagas para médicos. Opa, então o que está acontecendo? Ela está receptando, ela está recebendo, ela está mandando o sinal de vagas VEGA-FR para as artérias, para os possíveis ocupantes dessa vaga, que são as novas células, a angiogênese, as novas células para esse tecido. E o TIE2, né? A estabilidade vascular está ligada ao funcionamento, né, das atividades celulares, né? Então você tem um corpo celular que forma o a artéria. E aí lá você tem o TIA2, né? Aqui, aqui e aqui, né? E eles estão aqui por quê? Porque em algum momento essa região aqui ela causou instabilidade. E de alguma forma, o organismo ele entendeu que aqui é um lugar muito estável e colocou essa placa aqui, ó, esse Tier 2. Para quê? Para cuidar da recepção da estabilidade vascular, porque aqui, quando aqui estiver instável, o organismo ele precisa entender que ele precisa da adrenação a partir dessa informação de instabilidade vascular. Por que ele precisa drenar a instabilidade vascular? Porque ela leva o organismo a um desequilíbrio funcional. O desequilíbrio funcional leva o organismo a perdas de é, células, de estabilidade, sensações e pode gerar, né, ou facilitar a geração de complicações mais sérias, né? No sentido da saúde do organismo como um todo. E aí, ah, é isso, né? Os aspectos clínicos estão envolvidos na remodelação vascular, que é necessário quando o tecido ele se estressa muito e não descansa, sabe? E a resposta a lesões. A resposta a lesões é quando, né, você lesa um tecido e ali tá passando sangue, mas ainda tá lesado. O que que o organismo ele faz? Ele tenta fazer um sinal, emitir um sinal de que você no seu dia a dia precisa de cortar, sacrificar atividades. É aquele camarada que carrega muito peso e aí começa a ganhar desvio na coluna. Aí o médico vira para ele e fala assim: olha, você tem duas opções. Você
ou você continua trabalhando e perde os seus movimentos, porque se você continuar, é previsto que você lese os nervos, você cause um colapso nas suas vértebras e você lese o nervo que passa e manda sinal para os movimentos das pernas. Você perde o seu movimento ou você para e começa a obedecer o espírito do seu organismo, obedecer ao seu organismo e com calma e com paciência e esperar que as células consigam reestabelecer estruturalmente aquela parte do seu organismo que se lesionou perante aquilo que você estava exercendo, uma vez que você não não estava sobre um controle da segurança do trabalho, da saúde do trabalhador. Você não estava operando com saúde e você perdeu ela. E de alguma forma o médico ele pode até mesmo se ele for o seu parceiro mesmo, se ele for um médico realmente bom, ele pode te ajudar a conseguir bolsas para a sua reabilitação. Porque para todos nós o sucesso da sua sobrevivência no âmbito médico e na perspectiva da esperança da humanidade, o bom seria se você se tornasse esse paciente, obedecesse o médico e ganhasse por isso, ah, porque essa é a fé que a gente tem na família, no próximo, na religião. Se isso não funcionar, cara, eu sou capaz de desistir de tudo, da humanidade toda. Então, graças a Deus que isso funciona em alguns âmbitos, porque isso é o fundamento de tudo que a gente acredita em sociedade e na prática de bem e separação do mal, não é? Então, exatamente isso que se deve comemorar, né? É quando alguém consegue voltar ao bem, né? Dar paciência, sacrificar aquela fama de ser o cara das cargas, né? O cara que provém de carga e se for isso, se perdoar, perdoar tudo e conseguir nascer de novo essas células dentro do organismo que sofreram lesões. E é isso, né? Bom, então conhecemos mais alguns receptores do nosso organismo. Eles são, em uma analogia, trabalhadores especializados e eles ganham muito, né? Muito quando eles conseguem informar o corpo, você, nesse caso, o controlador, o diretor, o cara que dirige esse organismo aí, que aceita o espírito, né? Você, quando ele consegue emitir mensagem para você, você se torna sensível a ele, você se converte a informação na melhor taxa de aproveitamento possível desse receptor, você sai sempre ganhando, independente de qual situação você esteja no mundo material, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!